Hoje a ideia é apresentar para vocês a proposta, né, do processo criativo com as texturas sonoras. Então é uma experiência de trabalhar o texto com sonoridades, e aí não há distinção entre texto acadêmico e ou ficcional, né. Vou procurar explicar para vocês a forma que isso, ocorreu, pelo menos na minha experiência. Eu vou falar um pouco de teoria também para vocês, porque para vocês entenderem, e eu acho que isso vai muito ao encontro de algumas falas da semana passada, sobre a questão não só da semana passada, mas ocorreram também na semana passada, sobre o lugar da academia, sobre esse espaço, né, de uma espécie de uma apologia absoluta à racionalidade, né, a um pensamento linear, conceitual. Fora disso, né, a gente praticamente não tem espaço na academia. E essa proposta das texturas surgiu exatamente na direção de expandir o texto, acadêmico ou não, para um ambiente sonoro, né. Então vou procurar explicar isso para vocês, aí, vou falar um pouco de teoria para contextualizar de onde vieram as ideias. Vou demonstrar texturas. Eu vou falar então para vocês um pouco sobre o processo de criação das texturas sonoras, a partir de textos acadêmicos e ficcionais. Então a origem desse projeto surgiu dentro da academia, como uma possibilidade de renovar as formas de pensamento na universidade, trazendo a questão estética, sensível, se preferirem, para dentro do universo de produção do conhecimento, né. Portanto, é uma relação que surge já, no embate, na discussão, sobre que lugar é este onde se produz conhecimento, e de uma maneira que esqueceu, que solapou, que escondeu a potencialidade das experiências estéticas para pensar e, quiçá, até aprofundar alguns conceitos, algumas ideias, né. No entanto, eu vou falar de um processo que aconteceu comigo. Então, em momento algum, o que vai ser falado, vai ser apresentado como um modelo, né, de alguma forma, como um modelo que deve ser seguido. Então, sob hipótese alguma, cada história é uma história, cada proposta é uma proposta, então são apenas possibilidades. Eu selecionei um trecho do livro da Marília, né, pensando no Rosa, no Grande Sertão Veredas. A gente vai voltar a isso no final da apresentação, mas eu queria rapidamente só ler esse texto. A estrutura de Grande Sertão Veredas, um livro sem capítulos, imita uma fala improvisada que dura cerca de 500 páginas e que surge sem rumo, sem controle. Como diz o narrador, sua fala erra rumo, sem direção, certa, justamente sem direção certa, justamente porque não é como a fala do senhor da cidade, que sabe compor uma história em livro. No entanto, o que parece ser improviso, como uma narrativa que finge que se constrói ao acaso, obedece a uma certa ordem, uma ordem desorganizada, mas nem por isso menos presente. Em outras palavras, para mimetizar a oralidade, o improviso tem uma ordem que não é fixa, mas móvel, contingente e dependente da leitura que se fizer, privilegiando tais ou quais aspectos da história. Cada leitor, então, a cada vez que quiser recontar a história com suas próprias palavras, organiza ou desorganiza a narrativa à sua maneira. O livro se apresenta como um mar incontrolável, segundo uma metáfora, segundo uma das metáforas preferidas do relato sertanejo, sempre renovado a cada onda de leituras. Assim, retomando os termos de Machado de Assis, encontramos também em Guimarães Rosa uma obra difusa, escrita
em uma forma livre. Então, essa reticularidade, essa ideia de rede, né, de fragmentos que vai se recompondo, mas que jamais privilegia uma narrativa absolutamente objetiva, né, uma narrativa que conta uma história de uma maneira absolutamente clara, transparente, né, ela tem tudo a ver com a ideia das texturas sonoras. É como se eu dissesse, essa forma de entender a literatura e de compreender a narrativa, ela pode tranquilamente inspirar a forma de pensar as texturas sonoras. Nada vezes e o demo. Ver o luar alumiando, mãe, e escutar com quantos gritos o vento se sabe sozinho na cama daqueles desertos. O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o tembo, o azarápio, coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o duba-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, os sem gracejos. Pois não existe. E se não existe, como é que se pode contratar pacto com ele? Essa é criminosa porque o cara que tocava prendeu Satanás com essa afinação. Deus não queira, Deus que roda tudo. Diga o Senhor sobre mim, diga, até podendo ser de alguém algum dia ouvir e entender assim. Quem sabe? A gente criatura ainda é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens mandando por intermédio do diabo? Prendeu um criminoso. Ela trouxe o nome de criminosa. O que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura do outro? Topa com um pescador e o pescador falou: "Ai, você toca bonito." Ele disse: "Toco." Só que era o Satanás. Toca a moda para me ver. Ele foi e cantou o canto do Divino Espírito Santo nessa posição. E acabou, ele arrumou uma força tão poderosa que ele já tinha, que ele prendeu Satanás com essa. Então ela ficou sendo criminosa, mas não é criminosa, que ela prendeu um criminoso. Que é que de verdade a gente pressente? Duvido 10 anos, os pobres ventos no burro da noite, deixa o mundo dar seus giros. Eu ouvi aquilo demais, o pacto. Se diz, o senhor sabe, bobeia. Ao que a pessoa vai, em meia-noite, a uma encruzilhada e chama fortemente o cujo. E espera. Bom, o que foi para a encruzilhada, falaram com ele. Você quer aprender a tocar, você vai para a encruzilhada, meia-noite, numa sexta-feira santa. E aí, tanto você vai aprender a tocar, e como vai ficar rico. Se sendo, há de que vem um pé de vento sem razão e arre-se comparece uma porca com ninhada de pintos. Chegou lá, ele está lá sentado, bem, ainda não tinha dado meia-noite e ele aflito. Quando estava faltando mais ou menos uns 10 minutos, aí vem uma porca, roncando. E um bocado de pinto atrás, piando. Achou, ele olhou aquilo, falou: trem diferente demais do que eu conheço. Eu conheço pinto e atrás de galinha. De toda maneira, eu já estou aqui. Vou ficar. Se não for uma galinha puxando barriga de leitões. E vem a galinha de lá pra cá. Coco, coco, coco. E o leitãozinho, atrás da galinha. Esse aí não tá me cheirando bem não, mas eu já vi, né? Tudo errado, remedante, sem completação. O senhor imaginalmente percebe? O crespo, a gente se retém, então dá um cheiro de breu queimado e o dito, o coxo, toma espécie, se forma.
Vai, se for quem eu estou pensando, porque eu vim para aqui para tocar o diabo. Carece de se conservar coragem. Se assina o pacto, se assina com sangue de pessoa. O pagar é a alma, muito mais depois. E você assina para mim, mas é assinado com sangue tirado da sua veia. Mas isso aí vai doer. Ele diz, não, dói não. A pena daquelas penas antigas, de 2 ganchos, o que tem? Não vai doer. Só que você deixa assinado aqui com o seu sangue. O senhor sabe o que é o frege de um vento, sem uma moita, um pé de parede para ele se retrasar? Bananeira dá em vento de todo lado. Homem é coisa que treme. Põe a sua viola lá. Ele foi e pegou e soltou logo. Falou, tá quente, tá queimando a mão da gente. Mas aí meu cavalo filosofou. Refugou baixo, refugou alto, se puxando para a beira da mão esquerda da estrada, por pouco não deu comigo no chão. E o que era que estava assombrando o animal era uma folha seca esvoaçada que sobre se viu quase nos olhos e nas orelhas dele. Do vento que vinha rodopiado. Redemoinho, o senhor sabe, a briga de ventos. O quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. A poeira subia, a dar que dava escuro no alto, o ponto às voltas folharada e ramaredo quebrado no estalar de pios assovios, se torcendo turvo esgarabulhando. Veio um camarada com a besta que tudo nela brilhava. Besta, tudo nela é a de ouro. Cabresto, freio, o arreio, todo folheado a ouro. E aí, chegou, esbarrou e foi falando o nome dele. Ei, sincero, você tá me esperando? Você disse, estou. O demônio se vertia ali dentro, viajava. Estive dando risada. O demo? Diga ao senhor. Na hora, não ri. Pensei. O que pensei? O diabo na rua, no meio do redemoinho. Acho o mais terrível da minha vida ditado nessas palavras que o senhor nunca deve de renovar. Mas me escute, a gente vamos chegar lá. Aí ele subiu em cima do... E a besta tá... Eu não vou montar isso aí, mas me jogar no chão. Não, monta aí. Ele montou. Fecha o olho. Nem pensei mais no redemoinho de vento, nem no dono dele que se diz morador dentro que viaja, o sujo, o que aceita as más palavras e pensamentos da gente e que completa tudo em obra. Diz ele que fechou o olho, não foi mais que 5 minutos. Só viu que a besta fez assim com ele na garupa. Pronto, pode abrir o olho, chegamos. Deus está em tudo, conforme a crença, mas tudo vai vivendo demais, se remexendo. Deus estava mesmo vislumbrante, era se tudo esbarrasse por uma vez. Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes em ventos, danado em raios e fúria o armar do trovão, as feias onças. O sertão tem medo de tudo. Aí pegaram ele, quando ele viu aqueles 2 ganchos de pena, ele gritou, me vala Maria Santíssima, Senhora Santana. Ele foi dizer, ô moço, aqui não tem Santana não, ele disse, deu nele um bicudo, você vem a cavalo, você volta a pé. Ele chegou na casa dele, que era o puro espinho de agulha. Ele mandaram ele no meio de uma moita de agulha, espinho de agulha. Todo lugar que ele mexia, espinho entrava no corpo dele. O ódio é a gente se lembrar do que não deve de. E o pior é que eu conheci o cara. Chama Sincero. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Uma coisa impressionante isso. Ele conta isso de verdade, enquanto ele tinha memória. Porque a guerra era o constante mexer do sertão e como com o vento da seca que as árvores se entortam mais. Mas dizendo que foi lá mesmo, levaram ele lá, no inferno. E eles não avisaram ele. Tem muito violeiro bom que pega com Deus para aprender, né? Mas pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água esperando que o riacho alguma hora pousoso esbarre de correr.
mas eu gosto muito de tocar Folia Divino, Folia Santo Reis, São Geraldo, São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário, essas coisas que eu gosto de tocar. Graças a Deus. Então, seguindo aqui, o início da pesquisa sobre texturas sonoras fez parte de uma proposta mais abrangente no caminho da inclusão da experiência estética como recurso à produção, à formalização e a uma maior socialização do conhecimento. Então, a gente partia do princípio, naquela época, em que começaram essas pesquisas, que a inclusão, a inserção da experiência estética em meio à produção do conhecimento clama por uma reconstrução da formalização deste conhecimento e tem uma potencialidade enorme de uma maior socialização do que é produzido na academia. Né? Quer dizer, justamente porque a experiência estética abre para interpretações, abre horizontes de interpretações e não fecha. Né? Então, esse foi o início. Algumas referências, né? Eu trabalhei bastante com um filósofo que se chama Wittgenstein e a questão da linguagem, com Dessertot, que é um historiador da cultura, psicanalista, né? Com a noção de texto do Barthes, com o Bakhtin e seus estudos sobre cultura popular, com o Liu de Russolo e sua definição de ruído, o Murray Schafer, né, e suas experiências de sonorização da pintura, dentre outros. Né? Então, alguns textos e algumas questões que aparecem nas texturas têm a ver com essa bibliografia, ou, às vezes, é o próprio texto dessa bibliografia. Por que esse filósofo Wittgenstein? O Wittgenstein é um filósofo maldito, né? Porque ele escreve duas grandes obras. A primeira ele escreveu e publicou, Tractatus Lógico-Filosófico, e a segunda ele não publicou em vida, mas foi publicado com os fragmentos, e é chamado de Investigações Filosóficas. Né? Então, eu digo, ele fixou para si a tarefa de ser o viajante de jogos de linguagem, que aproximam a filosofia da linguagem comum, o que significa nunca falar da linguagem comum isoladamente em outro lugar em seu nome, nunca domesticá-la. Ou seja, é exclusivamente do lado de dentro que ele, Wittgenstein, reconhece um fora em si mesmo indizível. Então, o que o Wittgenstein começa a questionar é a possibilidade da filosofia, por exemplo, trabalhar com conceitos do cotidiano, do dia a dia. E ele defende isso para a filosofia. Né? Quer dizer, não cair num hermetismo conceitual que se distancia e que afasta a linguagem do homem ordinário, como ele chama, a linguagem do cotidiano, da sua compreensão. Né? Então, se vocês forem trabalhar com essa obra, por exemplo, Investigações Filosóficas são vários aforismos, né, parágrafos, a obra é toda fragmentada e joga com a linguagem nessa direção. E a invenção do cotidiano é um texto do Dessertot que fala dessa linguagem do cotidiano, dessa linguagem comum, e ele identifica o Wittgenstein como um dos grandes especialistas, de certa maneira, entre aspas, esse especialista, na linguagem do homem comum. Né? O filósofo da linguagem do homem comum. Por quê? Porque ele se coloca como homem comum quando ele está no âmbito da linguagem do dia a dia, que é o contexto da sua filosofia. As texturas sonoras propõem uma dupla erosão. Aquela que de dentro da linguagem comum, da linguagem do cotidiano, ordinária, mostra seus limites. E aquela do abandono, nonsense, de toda sentença filosófica, eu diria ou científica, que tenta uma saída para aquilo que não se pode dizer. Portanto, há um elemento enorme na cultura do cotidiano, na cultura da linguagem comum, de algo que fica impossível de ser transmitido única e exclusivamente pela explicação filosófica ou pela explicação científica. Né? Então, nesse sentido, eu acho que tem algumas questões, rapidamente, que a gente pode procurar pensar. Ou seja,
o processo esse de colocar à mostra os vazios que minam a linguagem, né, e ao mesmo tempo desconstruir e abrir novos horizontes para novas interpretações, portanto, preencher esse vazio com novas associações, com inúmeras associações, né, dá ênfase numa questão que esse filósofo falava, que é o mostrar muito mais do que o dizer. Não é tanto o explicar, e sim o mostrar, né? Isto é o fato de definir, de certa maneira, a historicidade do sujeito e envolver a linguagem ordinária do dia a dia no mesmo, né, na mesma composição, inclusive dentro da academia. Quer dizer, nenhum discurso pode, de fato, sair dessa linguagem ordinária e colocar-se à distância para observá-la e dizer o seu sentido, né? Portanto, esse mecanismo que é tão presente na academia, o Wittgenstein se coloca contrário a isso, claro que ele está pensando sobretudo na filosofia, né? Então, o Dessertaux tem textos que a gente reconstruiu, que falam dessa abordagem do Wittgenstein. E aí tem uma questão que a gente trabalhou nas texturas, são quase 100 texturas, uma centena de texturas, né? Esse projeto durou anos e, na verdade, continua, né, num outro patamar, e que traz um elemento central, de certa maneira, que é esse título, inclusive dessa textura que a gente vai ouvir agora, que é esse sentido, do lado de dentro, que ele reconhece um fora em si mesmo indizível.